Olá, a pessoa já está perguntando aqui como é que está a minha voz. Dá para escutar que não está ótima, não está péssima. Minha voz vai ter que ser cirurgia mesmo, não vai ter jeito, é um cisto. Só que eu vou fazer só no segundo semestre a cirurgia, então tem que dar um tempo. Aí eu estou basicamente sem dar aula, mas nós não podemos ficar sem encerrar esse projeto, né? Esse nosso TRE. Bom, a última aula nossa, eu comentei com vocês que a gente começaria contratos administrativos hoje. Olha lá. E esses contratos, então, eles estão também na Lei 8666. Começando no artigo 54, que na apostila sua está na página 76. Na página 76. Só que a gente não começa contrato direto lendo a lei, não, senão fica louco, né? Então, a gente começa com uma introdução. Na aula passada, eu não cheguei a passar a introdução de contratos, não, né? A gente está no zero. Então, a gente vai entender primeiro uma parte mais teórica de contratos, para depois entrar na leitura da Lei 8666. Mas na apostila, para ficar fácil, a gente vai trabalhar aqui, ó, o artigo 54 e seguintes, pegando ali as anotações mais importantes, tá bom? Então, vou apagar aqui o quadro e a gente vai começar com a anotação da parte teórica. Então, vamos lá. Quando a gente falou, conversou sobre a matéria ato administrativo, tá horrível, né, gente? Tem que aguentar aí a voz. Quando a gente conversou sobre a matéria ato administrativo, a gente viu que ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração, ou seja, então, uma manifestação unilateral. A administração é que se manifesta. Então, quando ela nomeia alguém, quando ela exonera, quando a administração multa um veículo, um estabelecimento, multa, um veículo estacionado no local proibido, quando ela interdita lá um estabelecimento comercial, todos os atos da administração são uma manifestação dela mesma, ainda que sejam aqueles atos chamados de atos negociais que alguém tem que requerer. Então, a gente tem, por exemplo, lá, uma declaração, uma certidão, uma inscrição num concurso. Você tem que pedir. Mas a manifestação é só da administração pública, é ela que está manifestando aquele ato. Agora, contrato, a gente já vai entender que é sempre uma manifestação de duas partes, pelo menos. Então, ele é sempre bilateral. Há questões de prova que trabalham só com essa distinção de ato é unilateral, contrato é bilateral. Tá? Isso vão ser uma das características que a gente vai ver aqui na frente. E a gente vai falar sobre ela. Mas, então, tratando aí de um conceito para contratos, o contrato ele vai ser um acordo, então, de vontades entre a administração pública e o particular, conforme princípios de direito público, pelo menos prioritariamente, para a consecução dos fins do Estado, dos fins da administração. Então, basicamente, acordo de vontades entre o Estado e o particular, feito com regras de direito público para a consecução dos fins de interesse público. Tá? Então, eu não quero colocar aqui um conceito fechado, mas se vocês forem copiar um conceito, o conceito do Eli Lopes Meirelles, que vem na apostila, sempre vem lá na parte onde começa a teoria, tem aí na página de vocês, você achou aí? Essa só tem a lei, né? Então, entrou na internet, achou lá contratos, conceitos, Eli Lopes, você já vai achar um conceitinho lá formado, mas eu quero que a ideia básica seja essa. Ajuste de
vontades, acordo de vontades entre o Estado e o particular. Depois a gente vai aprofundar, vai falar mais sobre esses contratos, se são típicos, atípicos, as cláusulas dele. Aí, lendo a Lei 8666, fica bem mais fácil de definir esse ajuste, esse acordo. Então, a gente vai trabalhar com a leitura dos dispositivos. Em relação aqui a características, às vezes, algumas questões de prova vêm só com isso. Contratos, características. As características podem ser entendidas de dois modos. Ou características normais de um contrato, a gente vai colocar aqui, ou, às vezes, as características que diferenciam o contrato administrativo de um contrato particular. Contratos vão ser, então, sempre bilaterais. Bilateral vai significar duas ou mais partes. Acontece que nem tudo que é bilateral é contrato. Por exemplo, briga também tem dois, pelo menos, não é? Tem até aquela frase, quando um não quer, dois não brigam. Pois é. Então, para que exista ainda aqui a ideia do contrato, a gente precisa que haja o consenso. Então, é bilateral, consensual. Significa que as partes aceitam as cláusulas do contrato. Quando você assina um contrato, mesmo que antes você não concordasse com ele, a partir do momento em que você assina, você dá o seu consenso. E aí você vai sujeitar aquelas regras. Isso vale até mesmo quando a gente assina sem ler, né? Claro que aí você pode alegar, eu fui forçado a assinar o contrato, mas se você abre lá, por exemplo, uma conta corrente, quem é que dá conta de ler aquelas 4 ou 5 páginas escritas com letra Time 005, né? Então, tem que ler ali aquelas letrinhas miúdas. Você acaba não lendo aquilo. Se você for ver lá, na verdade, você está deixando a sua alma no banco, né, em troca da conta corrente. Consensual significa, então, aceitação das cláusulas. Pelas partes. Misturou o C aqui. Aceitação das cláusulas pelas partes. Consensual. Então, bilateral, consensual. Bom, um contrato, ele pode estabelecer obrigações recíprocas ou não. Existem contratos, acordos de vontade, em que se só estabelece obrigações para uma das partes. Por exemplo, um contrato de doação. Eu vou doar esta caneta para minha aluna. É um contrato, ela vai se manifestar, ela vai dar que aceita essas condições de doação. Eu também, mas não tem uma contraprestação, uma obrigação da parte dela proporcional à minha. Então, a administração pública geralmente não celebra contratos dessa natureza. Os contratos com a administração são contratos comutativos. Significa que se estabelecem obrigações recíprocas. Então, a administração ela pode doar um bem? Pode. Em contrapartida, ela vai exigir algo da pessoa que recebe a doação. Então, por exemplo, dou a caneta para a minha aluna com a condição de que ela escreva a matéria no quadro para mim. A caneta é dela, ela pode usar para outros fins, mas ela, no caso, tem que me ajudar aqui no quadro. Então, tem que ter uma contraprestação. Aqui, então, os contratos administrativos são comutativos. Comutativo significa reciprocidade das obrigações. Reciprocidade das obrigações. O contrato com a administração tem que ser oneroso, ou seja, não pode ser estabelecido a título gratuito, tem que ter um valor estabelecido para esse contrato.
Oneroso, né? O nome mesmo já fala. Vou colocar aqui, ficar mais bonitinho. Bilateral, consensual, comutativo, oneroso. E ele é intuito persone. Essa é uma expressão em latim, vamos anotá-la aqui primeiro, ó. Que significa... Dá para ler lá? Dá. Bom, deixa eu desaparecer um pouquinho. Tá bom. Intuito persone. Quando a gente... Ali está escrito personae. A segunda letra, a última, penúltima letra aqui é um A. Intuito personae. Né? Que a gente lê intuito persone. Significa que é o próprio contratado que terá que executar o contrato. Então, às vezes, a gente pode... A gente vai ver que até há a possibilidade de uma subcontratação de determinados serviços na administração, mas isso é uma exceção, não é a regra. A regra é o intuito persone, ou seja, o contrato tem que ser executado pela própria pessoa que foi contratada. Por quê? Não tem uma licitação previamente ao contrato? Eu faço uma licitação, vocês estudaram aqui a licitação. Aí eu tenho todo aquele procedimento de habilitação das empresas, de classificação das propostas, julgamento. Aí faz o termo de adjudicação com a empresa vencedora. Aí ela ganha a licitação, então, né? E aí depois eu vou e contrato outro. Ou melhor, contrato essa licitante vencedora e ela... passa o contrato para frente. Ó, ganhei um contrato lá na prefeitura, assinei lá o contrato, mas estou podendo executar, não, porque eu estou apertado. Faça para mim, fulano, meu amigo. Então, não pode haver uma subcontratação, salvo quando autorizado no edital já de licitação, quando já autorizado no instrumento contratual. Então, intuito persone, executado pelo próprio contratado. E essa cláusula, essa característica, aliás, tem uma outra consequência. Eu vou falar bem mais devagar hoje, tá, gente, do que eu falo normalmente. O que é bom, né? Porque você vai entender pela primeira vez o que eu falo. Olha aqui. Olha lá. E outra coisa. Quando o contratado... quando o licitante vence a licitação, ele comprova que tem regularidade fiscal, que tem a qualificação técnica e econômica necessária, a documentação jurídica, que ele não emprega mão de obra infantil nas suas atividades. Quando ele assina o contrato, ele tem que manter essas características todas. Isso, na verdade, significa que ele continua sendo ele mesmo. Então, se, por exemplo, uma empresa não empregava mão de obra infantil nas suas atividades e aí é contratado pela administração vencendo o procedimento licitatório, e depois dessa contratação ela passa a empregar a mão de obra infantil, a gente fala que ela perde a característica intuito persone. Ela perde aquelas características que a fizeram vencedora daquele procedimento. A mesma coisa acontece quando falecem os sócios, quando ocorre uma mudança, por exemplo, no contrato social do objeto daquela empresa. Então, ela tem que manter as mesmas condições que ela tinha de regularidade jurídica, técnica, econômica, regularidade fiscal, e esse não emprego de mão de obra infantil, até o final dessa contratação. Tá? E a outra questão que a gente vai colocar aqui, dessas que eu considero mais importantes para a prova, é a característica do prazo determinado. Todo contrato administrativo tem prazo determinado. Não precisa nem escrever que a definição é não pode ter prazo indeterminado. Vou explicar o que é. Prazo determinado, é o que está escrito aqui. Quando a gente aluga um imóvel, geralmente esse aluguel fica assim. Aluguel por 24 meses ou por 12 meses que seja. Cheio de pernilongo. Ó. Então,
Não dá para ver na câmera, não, porque essa professora é louca, né? Fica assim, mexendo com os braços, os pernilongos querendo me pegar. Eu sou docinha demais da conta. Ó, até me tampar aqui, ó, para eles não virem para mim. Então, nós temos lá um aluguel por 12 meses, por exemplo. Ao final desses 12 meses, o contrato pode se renovar. Ele pode se renovar por prazo indeterminado. Então, se nenhuma das partes comunicar que quer a rescisão do contrato, ele continua valendo. Mas, a partir dali, não tem mais uma multa rescisória. Se nos 12 meses você desistir do contrato, você vai ter que pagar lá para o dono do imóvel um valor, ou o contrário, se ele te tomar o imóvel antes desse tempo, ele tem que te pagar também uma multa contratual. Depois que o contrato passa para prazo indeterminado, vai estar constando lá que qualquer uma das partes que com 30 dias de antecedência manifeste o interesse em encerrar o contrato, poderá fazê-lo, e aí o contrato se encerra sem nenhum tipo de restrição, né, sem nenhum tipo de aplicação de penalidade. Agora, a administração, ela não celebra contrato com prazo indeterminado. Mesmo as concessões de serviço público, que são contratos de longuíssimo prazo, por exemplo, a concessão do serviço de água em Minas Gerais, no caso a Copasa, porque, veja, gente, a Copasa ela é uma empresa do Estado de Minas Gerais, da administração estadual. Mas quem é que tem o serviço de água? Não é um serviço local? O município. Então, o município teria que ter uma estrutura de serviço de saneamento básico, água, esgoto, etc., ele mesmo, ou contratar uma empresa. O que o Estado de Minas Gerais viu? Espera aí. O município mineiro, só muitos anos atrás, não tem condição de manter a própria estrutura. Vários têm. Você vai em alguns lugares aqui, não é a Copasa que fornece o serviço de água lá. Então, eu vou criar uma empresa. Então, o município contrata a Copasa como contrata uma outra empresa qualquer de prestação de serviço. Bem, mesmo essas concessões, então, de serviço público, de água, por exemplo, tem duração de, às vezes, 20 anos, 15 anos. O antigo contrato com a Copasa, Belo Horizonte com a Copasa, tinha prazo de duração de 50 anos. Aí acabou uns 3 anos atrás e foi renovado por mais 15 ou 20. Então, são prazos de longuíssimo prazo. Não, são contratos de longo prazo, mas não são, então, por prazo indeterminado. Tá? Sempre existem cláusulas de rescisão contratual, e essa é uma característica dos contratos administrativos. Tudo bem até aí? Bom, se essa parte cai em prova, ela é muito mais teórica, muito mais assim, a bilateralidade do contrato significa que ele, aí vem lá, tem obrigações recíprocas? Não. Ou senão vem falando lá. A característica da comutatividade significa, e vem lá, que as partes aceitam as cláusulas, também não é isso. Então, pode ser só em cima do conceito dessas características. Certinho? Bom, mas e se não é, professora? E se não trabalhar com essa ideia, então, só de características do contrato? Bom, aí a gente pode também trabalhar com a ideia de que existem algumas cláusulas que são sempre presentes em qualquer contrato, seja num contrato administrativo, seja num contrato entre particulares. Então, a gente trabalharia a diferença das cláusulas necessárias com as cláusulas chamadas de exorbitantes. A gente vai ver isso, especialmente aqui já trabalhando com a legislação. Mas, seja que contrato for, existe uma teoria geral dos contratos, regras gerais, princípios norteadores dos contratos, que estão presentes em qualquer um. Isso se chama teoria geral dos contratos. Tem tudo em latim. Lex inter partes. Vamos ver isso? Pacta sunt servanda. Não estou xingando ninguém, mas cai em prova. Então, vamos olhar aqui. Depois, vocês colocarem conceitos, características, vão colocar um item, vamos até numerar para ficar bonito. Ó. 1, conceito. 2, características. Então, 3, a gente vai colocar teoria geral dos contratos.
Então, a teoria geral dos contratos vai trazer princípios norteadores das relações contratuais de um modo geral. Quais são elas? A primeira delas, a primeira teoria geral dos contratos, é o chamado, vou até colocar em caixa alta para ficar fácil de ler, lex inter partes. Já ouviram falar isso? O contrato faz lei entre as partes? Uma tradução aqui. O contrato faz lei entre as partes. Uma tradução aí mais simplesinha de lex inter partes. O que foi estabelecido entre as partes vai nortear a relação entre elas. É um princípio que sem ele não tem por que ter contrato, né? Para que ter um instrumento contratual se não há a observância das normas escritas nele? Então, o que estiver no contrato faz lei entre elas. Não lei no sentido estrito de lei aprovada no Congresso, na Câmara, na Assembleia, não. Mas no sentido de que vai reger a situação daquelas partes ali, diante daquele objeto a ser contratado. A outra teoria, que às vezes pode vir em prova, é o pacta sunt servanda. Quem não tem muita criatividade para inventar nome de menino, costuma pegar uns negócios. Mas não, sua filha, servanda. Umas coisas assim. Né? Ou às vezes é porque mistura o nome de pai e mãe. Serafim com a Wanda, aí servanda. Eu encontrei, a gente encontra de vez em quando esses nomes bem diferentes, originais. Pacta sunt servanda. Vantagem que não tem homônimo, né? Se compensasse igual menino, chama Pedro. A escola hoje está na geração dos Pedros. Pedros e Lucas. Então, a lista de presença em escolinha é lá. Antônio, não sei quem aí. Pedro. Que tanto? De menina está na moda de Isabela, tem também um pouquinho, mas assim, Júlia. Todas as meninas chamam Júlia. Se você não souber o nome da criança, vai assim, oi, Júlia, você vai ver, dá certo. Olha lá. Crianças que estão na faixa de 3 anos, todas chamam Júlia. Pacta sunt servanda. O pacta sunt servanda significa que o que foi pactuado tem que ser cumprido pelas partes. Tudo bem, já entendi que o contrato vai fazer ali lei entre as partes, mas acontece que eu tenho que cumprir o que eu prometi. Às vezes, eu tenho que cumprir o que eu prometi, independentemente de ver se o outro está cumprindo a parte dele. Mas vamos ver depois o que vai acontecer quando uma das partes deixa de fazer o que foi combinado. Então, o que foi pactuado tem que ser cumprido pelas partes. Pacta sunt servanda significa que o que foi estabelecido, pactuado no contrato, vai ter que ser cumprido aí pelas partes. E aí vem um com um nome muito bonito, que é o rebus sextantibus. Mas você, professora, que é isso? Chegou de mau humor? Olha aqui, rebus, nem sei nem escrever isso, vamos lá. Mas com B não, começa com R. Rebus sic stantibus. Isso de café da manhã deve fazer um mal. Rebus sic stantibus. Esse não tem uma tradução literal, assim, ou pelo menos parecida como está lá em cima. O rebus sic stantibus é a chamada teoria da imprevisão. O que é uma teoria da imprevisão?
é um direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Anota isso primeiro e a gente vai explicar. Então, rebus sextantibus, também chamado teoria da imprevisão. Significa um direito ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Vamos entender. Você contrata um fornecedor de serviço, contrata alguém para executar uma atividade para você e já paga essa pessoa na noite de hoje. Né? Hoje à noite você vai contratar lá, vamos imaginar um serviço de marcenaria, você vai contratar lá, alguém vai fazer para você um armário, vai fazer uma cozinha. Meninas gostam de montar cozinha? Até hoje, ultimamente, nada, né? Acho que os meninos gostam mais. Agora, com essa história de gastronomia, deixa os meninos montar cozinha. Então, os meninos vão contratar lá um projeto, vai chegar lá um marceneiro, vai montar uma cozinha, deixar tudo bonitinho, os armarinhos, puxador, beleza. E aí, já combina com o marceneiro quanto é que fica, ele fala, olha, isso aí é 15 mil reais, né? Ainda consegue colocar no singular no final. 15 mil reais. E olha, vai ficar, vou colocar bem irrisório aqui, vai ficar R$1.000 o preço da madeira e tem mais R$500 da minha mão de obra. Qualquer R$1.500 está pagando. Beleza. Você já tira do bolso, porque isso é coisa trocada, né? Já tira ali os 1.500, paga o sujeito, esperando a execução ser feita no dia seguinte. Por quê? O que foi pactuado tem que ser cumprido pelas partes. Você já fez a sua e já pode esperar, então, a parte dele. Aí, para começar, que você, depois disso, foi estudar. Você ficou estudando até umas 2 da manhã, né? Quando chega 8 da manhã, que você ainda não tinha acordado, ele liga lá na sua casa, fala assim, aqui, tem um probleminha aí. Qual é o probleminha? É que a madeira teve uma alta. E eu cheguei aqui agora na madeireira e só a madeira vai ficar em R$2.000. Será que, tendo em vista que vocês já assinaram o instrumento contratual, já fizeram o que foi pactuado, que é pagar a parte que tinha sido combinada, 1.500, poderão obrigar o marceneiro a executar o contrato assim mesmo? Ou seja, ele, além de não receber pela mão de obra, ainda terá que desembolsar mais 500 para executar o que foi pactuado? Certamente que não. Existem situações imprevistas, como, por exemplo, a alta de impostos, situações mesmo de, por exemplo, uma importação, você vai comprar um determinado produto que precisa ser importado, ele fica preso na alfândega, uma série de situações que são imprevistas, né, e que podem determinar uma não execução do contrato ou o direito a esse reequilíbrio econômico-financeiro. Então, o marceneiro vai chegar lá para as 8h30 na sua casa e vocês vão combinar ou o complemento daquele valor ou a rescisão, aí no caso, nesse caso específico, nenhum tipo de penalidade para as partes. Tá? Então, essa aqui é a ideia do rebus sextantibus. Isso também acontece no direito administrativo. A administração contrata uma empresa para fornecer determinado serviço. E, por alguma razão estranha à vontade do contratado, né, é impossível, sem sofrer ali o ônus daquele contrato, a execução. Então, ele